Olá, tudo bem? Meu nome é Gelson, seja bem-vindo em nosso canal. Estamos aqui para mais um estudo de mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia. Que possamos fazer um bom estudo. Em nosso canal, você vai encontrar o estudo de todas as obras básicas, lidas e comentadas. Nosso canal até agora é o único que faz isso, ler e comenta, para que você possa ter acesso e entendimento a essas obras tão importantes para a nossa evolução espiritual. Além das obras básicas, nós temos também Pensamento e Vida, o Novo Testamento, o Caminho, Verdade e Vida e outras palestras e outros estudos também direcionado para o entendimento da doutrina espírita e o evento da Coerem, que é a Confraternização Espírita da região nordeste de Belo Horizonte. Também, desde 2017, a gente vem gravando o evento, postando, para que a gente possa ter acesso às boas palestras e também as pessoas se informem da nossa interatividade das crianças e naqueles intervalos tão importantes para o diálogo, para o entrosamento entre os espíritos. Um bom estudo a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, que Jesus esteja sempre nos iluminando para essa caminhada evolutiva que nós devemos procurar fazer unidos ao ideal cristão. Deixe seu like, faça comentários, para que nosso canal possa crescer e nós possamos levar a doutrina espírita a todos. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Kardec recebia as mensagens de várias pessoas de várias regiões da França e até mesmo de outros países. Como ele era poliglota, ele traduzia e fazia seus devidos estudos e a classificação. E dentro dessa classificação que ele fez, foi montado as obras básicas. Já a Gênese foi praticamente a psicografia de Camille Flammarion. E é uma obra muito importante, muito bonita, que vale a pena ser estudada. No nosso site, kardecespiritismo.com.br, você olha, está lá obras básicas e vem a lista dos livros, onde você vai encontrar todos esses estudos lá com link para você acessar os vídeos. Parte terceira das leis morais. Capítulo 1. Da lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Origem e conhecimento da lei natural. O bem e o mal. Divisão da lei natural. Caracteres da lei natural. Questão 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós temos que entender a forma que nós lidamos com a natureza. Se nós começarmos a desrespeitar as leis naturais, a natureza vai fazer com que nós passemos pelas dificuldades necessárias ao nosso enquadramento a esta nova realidade. Então, temos que saber respeitar as leis naturais em todos os princípios. Antigamente, principalmente na década de 70, 80, começávamos a acreditar que o homem do ano 2000 se alimentaria apenas com alguns comprimidos. Chegou o ano 2000 e as pessoas se voltam totalmente para a natureza. E a partir dali começa a desenvolver a ideia de que tínhamos que nos alimentar da forma mais natural possível. As coisas mudam, os pensamentos mudam. E a gente tem então que se adequar a essa nova realidade, porque mostra-nos que a alimentação mais natural é o que é melhor para a nossa saúde. E é importante também nós percebermos que tudo que se afasta da lei do amor é contra as leis naturais. Porque o amor, ele vai estar vinculado a todos os sentimentos bons, respeito à natureza, respeito ao semelhante, e é muito importante a gente perceber tudo que se afasta
da vivência do amor, está contra as leis divinas. Questão 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Pergunta pequena, resposta pequena e bem justa. As leis de Deus não mudam. Mudam a nossa forma de interpretá-las, a nossa forma de entendê-las. E nós vamos também perceber na questão 1 do Livro dos Espíritos, a primeira questão, se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como perfeição que é, o que é perfeito não pode ser mudado. Questão 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda nas leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E a partir do momento que nós vamos nos melhorando intelectualmente e moralmente, nós vamos entendendo melhor as leis divinas e sabendo como nos enquadrarmos nela e como respeitarmos essa lei maravilhosa que gerencia a nossa vida, que nos dá os aspectos necessários ao nosso processo de melhoria e de aperfeiçoamento. Precisamos, pois, trabalhar intimamente para nos fazermos melhores e, assim, criarmos um mecanismo de vida melhor em torno de nós e meios de vivermos melhor no mundo em que estamos. Nós temos que nos melhorar para que o mundo seja melhor e respeitar a natureza para que ela não se revolte contra nós. Isso é importante que a gente entenda. E se nós formos a observar a natureza, tudo se encadeia e tudo sobrevive de maneira perfeita. Quando se desrespeita e se lida com a natureza de maneira negativa, aí começa a vir as complicações. Então, o respeito à natureza é algo muito importante. E nós temos hoje em dia empresas e as pessoas também procuram se ligar para ver se a empresa tem princípios ali, regras que respeitam a natureza. Então, nós estamos começando a entrar num processo em que nós estamos também valorizando a natureza, estamos procurando respeitar a natureza e isso é muito importante. Questão 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Olha que interessante. A espiritualidade superior começa-nos a mostrar ângulos diferentes da vida. No livro Futuro Transcendente, que é de nossa autoria, ele é direcionado para fazer algumas reflexões sobre as nossas possíveis vivências na Terra, em outros planetas, se vamos continuar na Terra, vamos para um planeta melhor ou pior. Reflexões para que nós mesmos cheguemos à conclusão. E observem, se chegar um ET para conversar com a gente aqui na Terra, parar uma espaçonave perto da sua casa e quiser conversar com você, se eles têm tecnologia para viajar de um planeta para o outro, existem exceções, é claro, mas logicamente que ele vai ter conquistas tecnológicas, éticas e morais. E como você vai conversar com ele? Por outro lado, se você desencarna, as suas conquistas éticas e morais permitem você estar entre os espíritos bons, entre os espíritos superiores, ir para um planeta melhor, porque para que você possa ter, a oportunidade de ir para um planeta melhor, nem que seja para fazer um curso, você já tem que ter alguns pré-requisitos. Por exemplo, você quer fazer um vestibular, você tem que ter feito o 2º grau. Você quer fazer uma pós-graduação, você já tem que ter feito uma faculdade. Você quer fazer um mestrado, é bom que você já tenha
você tem que ter a faculdade, e é bom que você tenha tido uma pós-graduação naquela área, para você encadeando seus raciocínios, seus conhecimentos, ampliando. Aí você quer fazer um doutorado, um pós-doutorado, supõe-se que você vai seguindo a mesma linha de raciocínio, aperfeiçoando os seus conhecimentos. Da mesma forma, para irmos para um planeta melhor, nós temos que ter pré-requisitos técnicos, intelectuais e morais. Se você chega lá nesses planetas, aí você vai encontrar pessoas muito bonitas, que tipo de pensamento você vai ter? É comum aqui na Terra as pessoas olharem para uma pessoa muito bonita e terem pensamentos libidinosos. Não que todo mundo vai ter esse pensamento, mas é comum ter. E Jesus disse, aquele que olhar para uma pessoa com maus pensamentos para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Portanto, vamos entender que planetas superiores, até pelo pensamento, nós estaremos cometendo inflações. E dali poderemos ser rechaçados. Portanto, olha a resposta. As pessoas, no geral, se preocupam com as leis da matéria. Mas aquele que se é uma pessoa de bem, que está buscando a sua ascensão espiritual, estuda e pratica as da alma. E as da alma também estão incluídas as leis da matéria, bem como as leis morais. Não tem como você separar as duas. Olha que interessante. Então, Kardec ali está mostrando para nós também uma escala evolutiva, porque nem todo mundo vai poder estar no mesmo patamar, mas nós temos que nos esforçar para a gente conseguir aliar conhecimento com a prática do Evangelho. Isso é muito importante para a gente poder crescer. Para a gente seguir as leis divinas, a gente tem que procurar amar e se instruir. Então, é fundamental que nós busquemos amar e nos instruir, como está sendo colocado no início do Evangelho, pelo Espírito de Verdade. Letra A. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? É, mas em uma única existência não lhe basta para isso. Acreditar que nós vamos atingir a perfeição em uma só encarnação é impossível. Ah, mas tem pessoas que chegam aqui, sim, eles chegam aqui já preparados para fazer a parte que lhe compete para ele ter uma ascensão maior. E tem muita gente que chega aqui preparado para fazer alguns aperfeiçoamentos importantes na sua estrutura ética e moral, para ter mais conquista espiritual. Fala, a evolução não dá salto, e entra na onda da maioria. A maioria não serve de referência. A referência, para nós, são aquelas minorias. Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, pessoas que dedicaram a vida à causa e, principalmente, ao ser humano, ao semelhante. Por isso, nós temos, então, que procurar interiorizar valores moldados, tendo como espelho essas pessoas que vão também refletir a perfeição de Jesus, que é o objetivo de todos nós. Porque Jesus disse, sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Essa busca pelo esse aperfeiçoamento, de existência a existência, vai fazer com que a gente seja melhor. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que é preciso ser, a fim de se considerar perfeito. Embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. O que ele está nos mostrando é que em uma só encarnação nós não vamos aprender tudo o que precisamos aprender. Em uma só encarnação, nós teremos grande dificuldade de passarmos pelo processo de aprendizado amplo, completo, como se espera de um espírito. Termos por base entre o civilizado e o selvagem é uma distância muito curta para nós medirmos. Até porque o chamado selvagem não destrói a natureza. Ele só mata o que vai comer. Para quê? Que a fome desesperada de destruição. Em 1800, a maior parte das florestas naturais existiam plenamente. E o que o homem chamado civilizado fez? Invadiu,
tomou na marra aqueles terrenos, saiu destruindo tudo para uma coisa que ele não precisa. Nós temos que produzir carne, leite e mais isso, mais aquilo. Mas olha quantos terrenos tem mal utilizado. Quantas propriedades estão subutilizadas. Não se aperfeiçoa a tecnologia, não se provoca, constrói um sistema de irrigação, não cria-se métodos de proteção das nascentes, simplesmente saem destruindo. E chama-se isso de civilização? Não. Tem algo errado nesses conceitos que nós precisamos mudar. Nós temos que saber olhar para a natureza e falar como eu posso preservar isso aqui para que meus filhos, meus netos, meus bisnetos possam desfrutar do que eu fizer aqui. Então temos que modificar o conceito de homem civilizado. Porque temos que saber preservar a natureza, até porque tudo que tem na natureza tem uma finalidade, tem uma utilidade para nós. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta às leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida e do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então nós temos as leis divididas, aquelas que estão relacionadas com o mundo físico e aquelas, e principalmente com a ciência, e a outra parte é o homem consigo mesmo. A relação nossa com o nosso próximo, a relação nossa com a nossa própria alma e com Deus, que são as leis chamadas morais. E a lei moral que incomoda algumas pessoas quando fala as leis morais relacionadas à religião, mas a religião existe exatamente para nos dar um norte, um novo patamar de entendimento para a nossa caminhada evolutiva. Questão 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Ou seja, as leis divinas são as mesmas. A interpretação das leis varia segundo o processo evolutivo das pessoas. Conforme explicamos anteriormente, a chamamos de selvagem quem está lá respeitando a natureza. E chamamos de civilizado pessoas que muitas das vezes destroem a natureza. É o conceito que nós temos nesse momento que precisa ser repensado. O que nós temos que aprender com os nossos chamados selvagens? O que nós temos que aprender com as religiões e com a ciência? Então, uma ciência de estudar a ciência aos olhos de uma ciência transcendente. Nós temos que buscar ver o mundo físico e ver o mundo espiritual. No nosso livro Qualidade Transcendente, nós fazemos uma grande abordagem sobre esses aspectos. As leis materiais, as leis divinas e as 13 empresas nas quais você trabalha. Sim, você trabalha para 10 empresas diferentes. Essa abordagem entre as 10 empresas para as quais você trabalha. Como nós temos que trabalhar para fazermos com que aquela empresa que eu estou servindo naquele momento seja melhor para meus filhos, para meus netos e para mim mesmo, porque eu vou reencarnar. À medida que eu encontro o entendimento da reencarnação, então eu começo a ter o entendimento que eu tenho que lutar por um mundo melhor, que eu tenho que edificar um mundo melhor. Senão, eu perco a minha oportunidade, eu perco as possibilidades de realizações superiores da minha alma. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós sabemos que existe um processo de ação e reação, regendo todo o nosso planeta, regendo o universo. Se nós não buscamos respeitar as leis divinas, não respeitamos a natureza, nós futuramente reencarnamos dentro do processo do que causamos. Então, o respeito, o amor e as leis divinas estão aí para nos impulsionar, para crescer e sermos felizes, mas nós temos que respeitar e temos que aprender a seguir essas leis divinas. Origem e conhecimento da lei natural. Questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem
a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Portanto, forçoso é que o progresso se efetue. E nós temos que entender que a forma de entender a lei, conforme está ali, depende de cada um. E nós temos que saber que estamos nos diferentes níveis de entendimento, diferentes níveis evolutivos. E dentro dessas grandes diferenças é que vai existir a possibilidade de nós evoluirmos. Por isso existe todo um aparato de lei e de instituições para fazer cumprir a lei. Porque desta forma vai colocando as pessoas nos caminhos que devem seguir, nos rumos para onde devem ser direcionadas aquelas pessoas. Com isso, todos vão aprendendo, ou pelo bom senso, ou pela força da lei, a respeitarem uns aos outros. E respeitar uns aos outros faz parte das leis divinas. E tem as mais variadas gradações, e dentro dessas mais variadas gradações, todos nós temos que saber nos respeitar, temos que saber nos adaptar para melhor estarmos dentro do processo evolutivo que é compatível conosco. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Em cada encarnação, você vai dando um passo à frente no seu processo de entendimento, no seu processo de compreensão das leis divinas. E é por isso que nós estamos aqui na Terra. Por isso que nós estamos passando por esse processo de evolução, por esse processo de aperfeiçoamento. Cada momento da nossa vida, nós temos que parar, refletir, pensar como nós estamos lidando conosco mesmo e com os nossos semelhantes, dentro dos padrões das leis divinas. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria, ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? Aí ele faz a observação da questão 171 a 222, vai estar explicando sobre isso. E a 222 é uma questão longa, de várias páginas, sempre explicando esse processo de evolução humana, o processo de evolução dos espíritos. Veja bem, se pessoas morrem todos os dias, conforme ele mostrou ali, totalmente embrutecidas, e na época que foi escrita a doutrina espírita, em 1800, era bem mais complicado, tinha muito mais selvas. E estima-se que naquela época tínhamos 1,5 bilhão de habitantes na Terra. Hoje, 150 anos depois, temos quase 8 bilhões. Então apareceu 6,5 bilhões de espíritos a mais, passando pelos mais variados processos de expiação, de prova, de aprendizado, de regeneração. E a gente pensa assim, que incrível, há 100 anos atrás, onde eu estou poderia ser mato. Hoje uma cidade. A gente sai viajando, a gente fala assim, nossa, quantos bandeirantes passaram por aqui? Eles levavam dias para fazer esse percurso, andando a pé, a cavalo, enfrentando todas as adversidades. Hoje tem uma estrada. Olha quanto nós conquistamos. Mas nós precisamos aprender a fazer a nossa conquista moral, nossa conquista ética, para nos tornarmos, então, melhores. É muito importante a gente compreender também que as situações que nós vivenciamos faz parte de um processo para o nosso crescimento. Por mais difícil que pareça, nós temos que aprender a ver as situações por um ângulo melhor, porque tudo se transforma e as coisas vão se renovar para melhor. A gente tem que ter essa esperança. A reencarnação também traz essa esperança de um futuro melhor, de colher coisas boas que a gente plantou antes, em encarnações anteriores. Então é muito importante a gente procurar essa plantação. Questão 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição,
quando unida ao corpo. Maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. E nós temos sempre a tendência a seguirmos pelos maus instintos. Se a gente parar para pensar, como falamos anteriormente, se há 100 anos atrás, onde nós estamos provavelmente fosse mato, mato que eu digo, um terreno totalmente precisando de ser desbravado, precisando de ser explorado. Não no sentido de não ter cidade naquele local, porque esse bairro onde a gente está, há 30 anos atrás, não tinha casas aqui. Era só lote, só o terreno. Então, você vê, o processo de urbanização das cidades foram ampliando muito, muito pouco tempo. 30 anos é muito pouca coisa para as expansões das grandes cidades, conforme a gente tem visto. E em tudo isso, nós temos que ver que nós mesmos, no passado, quem fomos? Onde estávamos reencarnados? Porque o instinto que a gente tinha no passado permanece. E aí a gente tem que fazer o esforço de sublimar esse sentimento. Aqueles que já fizeram um trabalho de autoeducação em vidas pregressas, nessa já tem menos a fazer. Aqueles que agiam extremamente de forma impulsiva, instintiva, nesta tem muito a fazer. Olha, nós estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Procuremos nos instruir, aperfeiçoar nossos sentimentos, e a frase da Ana Barilova, que a gente sempre repete: controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. Mais do que nunca, nós temos que lutar para evangelizar nossos sentimentos, para nos aperfeiçoar frente àquilo que a vida nos oferece, frente àquilo que buscamos para a nossa existência. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? O primeiro estudo espírita que eu fiz, para um público muito grande, era um culto ecumênico. Então, eu não tinha experiência nenhuma de falar em público, fui falando muito rapidamente, eu tinha 15 minutos para falar, falei em 5 minutos. E a primeira coisa que a gente fez foi a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, e a segunda, onde está escrita a lei de Deus, e terceiro, o modelo mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade. Então, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a nossa consciência, ela age como um chip divino. Quando você pega seu cartão de crédito, vai numa caixa eletrônica tirar dinheiro, no seu cartão tem um chip, naquele caixa tem um leitor daquele chip, e vai comunicar com o computador central do banco, e ele vai dizer se você tem ou não tem dinheiro. É assim? Certo? Então, a nossa consciência é dessa forma. Ela tem um chip que nos liga a Deus. E se a gente faz errado, se a gente faz certo, vai lá nos processamentos dos dados, entre aspas, do computador divino, vai colocando os prós e os contras para nós nas futuras etapas da nossa existência. Por isso, nós passamos aqui por aquilo que precisamos para aprender, para aperfeiçoar, para crescer, e aquilo que a gente passa aqui, de alguma forma, vai servir de base para as nossas próximas etapas evolutivas, inclusive nesta vida. Fiquemos atentos e observemos como anda a nossa consciência. No nosso livro Conteúdos Transcendentes, a gente faz uma série de abordagens sobre os conteúdos íntimos e internos que nós temos e como eles repercutem na nossa vida aqui na Terra. E essa é a segunda questão menor do Livro dos Espíritos, né? A primeira é o modelo, né, que é Jesus, e essa é a segunda menor. E são as duas questões, no meu ponto de vista, né, mais expressivas do Livro dos Espíritos. E a terceira que é Deus, que em nenhuma religião nunca se definiu Deus. Então, eu vejo essas três questões como extremamente expressivas e profundas, para a gente poder estar pensando sobre elas. Esse modelo que a gente tem em Jesus, quantas vezes a gente nega esse modelo? Os exemplos que ele nos deu.
Então, são questões... E a lei divina está escrita na consciência nossa. A gente sabe quando está fazendo a coisa errada. Letra A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrado. E por isso que vem sempre os missionários trazendo as mensagens para nos esclarecer, para nos orientar os caminhos. Porque a nossa tendência é irmos sempre pelos nossos instintos, e poucos são aqueles que, por um arroubo da vontade, procuram ascender e dominar os seus instintos. Por isso, em todas as épocas da humanidade, sempre teve um líder que mostrava às pessoas a moderação, mostrava às pessoas um caminho de equilíbrio, para aplacar e atenuar as nossas maldades. Nos romances espíritas nós vemos muito isso. Pessoas lá no passado agiam por extremo instinto de maldade. Logicamente que não eram todos, mas muita gente padecia a maldade de um ou dois. Como até hoje é, né? Questão 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Todas as épocas da humanidade têm lá seus missionários que estão impulsionando a humanidade para progredir. Cada um trazendo a sua cota à parte daquilo que a justiça divina lhe determina para empreender o ensinamento que nos conduzirá ao aperfeiçoamento, que nos conduzirá a Deus. Na verdade, esses missionários também vêm com seus exemplos para mostrar para todos nós que é possível nós sermos melhores, fazermos o bem, conseguirmos melhorar as nossas imperfeições, as mazelas. Questão 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem. Aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Perfeito só foi Jesus. Então todos vêm, dão a sua parcela de contribuição, dão o seu impulso evolutivo para os humanos, para nós aqui na Terra, e fica sempre faltando alguma coisa, e logicamente, como são seres humanos, eles falham em algum ponto. E assim nós somos impulsionados passo a passo para podermos estar passo a passo em uma condição melhor. Questão 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Cada um de nós vamos passando pelas nossas necessidades, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento. E cada um tem a sua verdade, tem aquele ponto de mutação em si para levar também para o seu próximo alguma mutação, algum processo de aperfeiçoamento. E todos nós temos que seguir a nossa caminhada, seguir nosso aperfeiçoamento para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos perfectíveis perante a justiça divina, perante o nosso processo evolutivo. E para sermos perfectíveis, nós temos que estar dispostos aqui a aprender, a raciocinar sobre os ensinamentos que recebemos e também saber discernir o que é bom, o que é compatível, o que é correto e o que não é. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Jesus é o exemplo máximo que Deus ofereceu aos seres humanos, daquele que nós devemos tomar por modelo, por guia e procurarmos seguir, com amor e fé, segurança
e disposição de nos melhorarmos para chegarmos até Ele. Observemo-no e procuremos estabelecer nossos padrões de vida, nossos padrões de caminhada, para sermos melhores, para sermos mais condizentes em nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, com as leis divinas. Quanto mais nos aperfeiçoarmos para praticar as leis divinas, tanto mais próximos dos bons espíritos estaremos. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece com o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. É importante nós entendermos que ele tinha uma energia diferente. Jesus emanava amor, emanava paz. Portanto, a pessoa chegar diante dele com o braço atrofiado, ele manda a pessoa esticar a mão e fala assim: são perdoados os teus pecados, e a pessoa sai andando com aquela mão normal. Então nós vamos ver várias passagens onde que Jesus faz curas maravilhosas, e tudo isso servindo para que nós possamos despertar o nosso entendimento e procurarmos entender os caminhos que devemos seguir na aproximação com o Senhor. Aí a pessoa fala assim: nossa, mas tem explicação para isso, da pessoa endireitar a mão, e começa a tentar achar alguma explicação fora daquele magnetismo transcendente de Jesus. Então, qual o milagre que ele fez? Ele sabia manipular os fluidos em torno de nós e dar àquela consciência que estava diante dele o sentido de perdão a si mesmo perante as leis divinas, e aquele braço então era reconstituído. Aí a pessoa fala assim: mas isso é quase impossível para eu aceitar. Satya Sai Baba fazia bastante coisas com as suas devidas limitações comparadas com Cristo, mas bastante coisas importantes e significativas nessa área, principalmente da cura. E tantos outros médiuns já passaram pela Terra, deixando o ensinamento, mostrando-nos o processo de cura e como que ele se dá, de que forma se faz, para que todos nós possamos, então, estarmos melhores. Observemos cada passo da nossa vida e procuremos, então, refletir no poder que Jesus tinha de transmutar matérias. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isto aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições de vida da alma com as que regem a vida do corpo. Todos nós temos que saber que a vida que nós temos aqui ela é regida por forças transcendentes, que tanto interferem na nossa alma quanto interferem no nosso corpo, como interferem no nosso corpo e interferem na nossa alma. Essas interferências mútuas é que vai fazer, a partir desse entendimento, nós conseguirmos evitar cometer determinados atos e passar a construir positivamente atos que sejam bons, úteis e necessários ao nosso processo evolutivo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas por servir às paixões e dominar os homens. Então, as leis na antiguidade eram colocadas para aqueles que iam ser dominados como leis divinas, como leis emanadas de Deus, para que as pessoas respeitassem de uma forma mais natural. Naquela época, dificilmente existia prisões. A maioria das pessoas que cometiam algum delito, eles eram castigados com achibatadas, e dependendo do delito cometido, até mesmo pagavam com a vida. Raros eram aqueles que iam ficar presos, e coitados de quem ficava preso. Então, de todas as formas, as leis que nós temos aqui têm que dominar nossas paixões e não servir às nossas paixões. Porque muitas das vezes são criadas exatamente para dominar o homem, porque as pessoas não querem educá-los. Questão 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos,
Todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos mesmos incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. De acordo com o grau de evolução da pessoa, de acordo com onde ele está na escala evolutiva, ele vai influenciar no seu meio. Aí você vai falar assim, mas existe aqueles que ensinam caminhos errados, que ensinam as pessoas a tomarem atitudes totalmente contrárias ao ensinamento do Cristo, mesmo usando o Evangelho do Cristo. Vão arcar com as consequências. Então, todos nós temos que passar por determinadas experiências para tomarmos consciência, e o melhor que fazemos é não julgar. Em todos os momentos, em todas as adversidades, em todas as dificuldades, procuremos fazer as nossas orações e levar os pensamentos aos céus e procurarmos, então, trabalhar intimamente para que o bem possa se estabelecer em nossas almas. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Então, tem que querer procurar para poder achar. Tem que querer estar naquela condição de buscador da verdade para começar a encontrar cada vez mais aspectos dessa verdade. E somente assim é que nós vamos crescer, é somente assim que nós vamos nos aperfeiçoar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontraram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, cada povo tem lá seus fragmentos das leis divinas, seus fragmentos das leis que regem nossas vidas, que nos dá um sentido maior para a nossa existência. Por isso, é necessário, então, trabalharmos intimamente para nos fazermos melhores, para construirmos esse nosso amanhã com paz e luz e fraternidade para nós. Que já temos um entendimento maior, já temos um conjunto de informações que já não somos tão incipientes mais como eram antes. Se antes éramos extremamente agressivos e bárbaros, desta vez já entendemos a importância da solidariedade. Na próxima, talvez sejamos verdadeiramente solidários. Questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucas são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, Jesus ensinou, mas por parábolas, de acordo com a capacidade de entendimento daquelas pessoas daquela época. Entenderam uma parte, outra parte não entendeu, e veio passando o tempo, e hoje faz necessário entender e praticar. Esse é o problema que nós encontramos. Nós temos que procurar entender o que Jesus disse, mas também procurar praticar. A doutrina espírita vem para a gente como um mecanismo de nos mostrar os caminhos que devemos passar, de que forma devemos lidar com as situações adversas para sermos realmente melhores, para estarmos nos melhorando e nos aperfeiçoando dentro da prática do bem, dentro da prática da caridade. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Então, a espiritualidade vem trazendo novos esclarecimentos, novos entendimentos, para que a gente possa, então, saber caminhar com segurança, saber caminhar entendendo cada passo da nossa vida, entendendo cada etapa da nossa existência. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Então nós temos que saber julgar as situações, entender cada uma dessas situações
e procurarmos, então, agir com segurança dentro das leis divinas e com respeito às leis divinas. Porque ainda temos uma dicotomia interna. Sabemos o que precisamos fazer, sabemos o que não pode fazer, mas tem uma força que nos impulsiona por um caminho e por uma ação que a gente acaba fazendo o que não deve, acaba falando o que não convém e acaba pensando coisas que jamais deveríamos pensar. Tudo isso faz parte de um processo de evolução, de aperfeiçoamento, até que a gente consiga controlar as nossas mentes para que hajamos de acordo com os ensinamentos do Cristo, tanto por pensamento, por sentimentos, por palavras e por ações. E o ensinamento de Jesus veio exatamente trazer essa base para esse entendimento nosso. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Aí vem a responsabilidade não só de nós espíritas, mas de todos aqueles que estão hoje na Terra, porque a partir do momento que a doutrina espírita vem abrir o leque das interpretações, abrindo o leque das informações, aquele que não quiser se informar, bem culpado é. Portanto, que está lá no Evangelho, que se postergar quanto Cristo era problemático, mas aqueles que fossem ir contra o Consolador, esses estariam em situação muito delicada e difícil. Porque no momento que o Consolador chega, é o momento da transição. Ou você se adequa às leis divinas, ou você sai do planeta. Por isso, é tão importante entender o Espiritismo, tão importante estudar o Espiritismo, porque entendemos que ele é o Consolador que vai abrir nossos ângulos de percepção e de entendimento dos fatos e das situações que ocorrem conosco. Questão 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Se a gente chega num ambiente escuro e acende uma lâmpada muito forte, a gente acaba tendo que fechar o olho e ir abrindo ele bem devagar. Principalmente quem tem fotofobia. Com isso, nós precisamos, então, nos adaptar para aprendermos a conviver com as adversidades que acontecem em torno de nós e procurarmos, então, absorvermos os ensinamentos do Cristo para melhor praticá-lo. E isso requer o quê? Tempo, estudo e esforço para praticar. Por que o Kardec deixou que fora da caridade não há salvação? Que fazendo a caridade e se instruindo, preste atenção, fazendo a caridade e se instruindo, você vai domando os teus impulsos e os teus instintos e se tornando certamente uma pessoa melhor. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. E certamente profanariam aquela lei. No livro O Faraó Menefitá, nós vamos encontrar Bartos tentando educar o Pinehas, e o Pinehas com a ideia fixa de que ele tinha que possuir uma determinada pessoa, nem que fosse morta, para ele ficar com a múmia dela para ele. E ele então, o Bartos então vai tentando conversar com o Pinehas, tentando educá-lo, vai ensinando para ele. Quanto mais ele aprendia as artes, mais a ideia fixa, eu vou dominá-la. Certo? E isso trouxe para eles situações bem complicadas. E o Bartos, quando foi um dia, falou assim, eu irei embora daqui porque você vai cometer crimes que eu não quero coadunar com eles. E vai embora. Deixa ele para trás. Então, os ensinamentos eram passados de acordo com as pessoas podiam suportar e poderem agir sem se comprometerem karmicamente. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e,
na maioria dos casos, emblemáticos. Então, de todas as informações que eles recebiam, tinham aquilo que eles davam conta de captar. Uma parte era o cerne, composta de mensagem divina, composta de algo que vinha sublimar as mentes que procurassem praticá-la, mas ao redor tinha aquelas formas de tentar dominar a população ou de legislar para que aquelas pessoas tivessem um novo rumo, um novo norte a seguir. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Tudo aquilo que não entendíamos, tudo aquilo que não compreendíamos, a doutrina espírita vem trazer uma luz, vem trazer uma forma de entendermos, e essa forma é bem transcendente, porque transcende o limite de tempo e espaço e nos leva para um ponto de entendimento de como devemos agir, como devemos nos portar diante das situações, diante dos fatos. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos, eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Estudai, leiam e se filtrem aquilo que é bom e útil, guarde para você. Aquilo que não é tão bom, não é tão útil, dá para você entender as dificuldades daquelas pessoas que estavam escrevendo aqueles textos, que estavam passando aqueles ensinamentos, de convencer aquelas pessoas da mudança de hábito, da mudança de comportamento, de terem um ponto de partida para chegarem a um lugar melhor. As dificuldades eram muitas. O bem e o mal. Questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, a questão moral, você tem que chegar e saber ponderar as coisas que você vai fazer baseado dentro dos princípios da lei de Deus. Embora os filósofos não gostem muito que quando coloca Deus dentro do processo de entendimento dos conceitos filosóficos, mas é fundamental entender essa parte de moral com o Evangelho. Se está fora dos padrões do Evangelho, então está fora dos padrões morais, está fora dos padrões que nos levam a Deus. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Por isso é importante a gente estudar o Evangelho, é importante a gente refletir sobre os ensinamentos do Evangelho. Porque nesse momento nós vamos estar abastecendo a nossa consciência com valores, com padrões de pensamento, para sabermos distinguir para que lado devemos seguir, qual a decisão tomar, de forma a não nos prejudicar. Porque sempre que fazemos alguma coisa para prejudicar o outro, na realidade estamos prejudicando a nós mesmos. É interessante como que a resposta dos espíritos é sucinta e ao mesmo tempo profunda. Então, cumprir a lei divina é sempre agir com amor. E aí, se você não cumpre a lei divina, você está infringindo essa lei e você está produzindo situações negativas para você. Então, cumprir a lei divina, procurar exercitar o amor, a caridade, é sempre um benefício que você está
angariando para você mesmo. Questão 631. Tem meios o homem distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. É importante que a gente sempre faça esse exercício de distinguir aquilo que eu quero, aquilo que a gente pode com relação ao outro, e aquilo que o outro pode, aquilo que o outro quer. Então, nós temos que saber refletir e repensar cada uma das nossas atitudes, cada um dos nossos passos. Questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: Vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Olha que interessante. Se você é forte do que aquele que está diante de ti e você acha que pode maltratá-lo, imagine se você encontrar alguém mais forte do que você e quiser te maltratar. Você vai gostar? Você vai achar isso justo? Vai achar isso correto? Então, não maltrate aquele mais fraco que está diante de ti. Em tudo, nós temos que agir com essa ponderação. Vamos colocar as nossas atitudes em pé de igualdade com a dos outros, para não fazermos ao outro aquilo que não quiseríamos que fosse feito a nós. Para que nós começássemos a agir contra o outro ou contra qualquer situação, antes desse momento, nós temos que parar, observar se essa ação que nós queremos contra o outro seria agradável se viesse contra nós. É dentro desse princípio, dentro desses padrões, que nós temos que procurar agir e interagir para construirmos um mundo melhor para a nossa existência. Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessita. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. E uma coisa interessante é que tem pessoas que ele não mede as necessidades dele. Ele não procura medir até onde ele pode ir com as suas ações. E as pessoas vão tomando atitudes, por exemplo, tem uma floresta, ele quer transformar em pasto, ele vai lá e derruba tudo. Ele não para pensar que ali pode ter uma árvore que vai ser extinta, que depois ele vai precisar dela. A pessoa não para pensar que ali pode ter algumas vidas, tipo pássaro, cobra, aranha, que tem uma função dentro da natureza e que elas vão ser extintas se você sair derrubando tudo de qualquer maneira. Por isso, nós arcamos com a consequência grave lá na frente com atitudes que tomamos lá atrás. E essa mente destrutiva, que é uma coisa complicada, sai destruindo tudo que acha pela frente. E aí, nós temos então que fazer uma reflexão. O que é que eu estou pensando em fazer? Eu penso em destruir, eu penso em construir, eu penso em edificar o bem, eu penso em fazer as coisas para que todo mundo seja beneficiado, ou só quero o meu próprio benefício, criando um malefício geral até mesmo para mim mesmo. Então, esse conceito aqui tem que ser muito ampliado hoje para refletirmos e repensarmos em cada uma das nossas ações. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. E aqui ele já está mostrando para nós que tem algumas relações do que nós fazemos com aquilo que a natureza vai nos oferecer de volta. Antes de colocarmos culpa em seja quem for, temos que repensar como a natureza vai reagir diante daquela situação, como que a natureza vai reagir diante desses fatos. Para procurarmos, então, construir e edificar sobre as forças do bem, sobre as bases de um ideal superior de amor, caminhos que nos conduzem à nossa redenção.
Reflitamos, pois, em cada uma das nossas atitudes, para não termos depois que arcarmos com consequências graves, seja no mundo espiritual, seja nas próximas reencarnações. E essa questão de lançar a culpa à natureza é algo bem complicado, porque se nós não refletirmos como estamos agindo, não buscamos nos observar, nós vamos vivendo por viver e vamos cada vez nos atolando nos nossos próprios erros. Aí fica difícil depois de sair e conseguir crescer. Então a gente tem que procurar fazer uma reflexão diária todo dia, onde que nós estamos errando para a gente poder tentar consertar. Não adianta chegar também e falar, eu sou assim porque o fulano me faz raiva, eu sou assim porque o outro fala dessa forma comigo, eu sou assim. Não, nós temos que começar a sermos de acordo com o que o Cristo nos ensinou. E não ficar tentando arranjar a culpa em quem está provocando algo em nós. Nós temos que aprender a nos assumir como seres da criação, que temos todo o papel de crescimento está em nós, cada um de nós. Questão 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já até dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, questão 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Questão 119. Então, ele está nos mostrando que nós precisamos de passar por certas experiências para tomarmos conhecimento e consciência. Mas a questão da escolha do caminho que nós seguimos é nossa, é particularmente nossa. Todos nós temos a nossa responsabilidade naquilo que escolhemos para o nosso futuro. Quantos e quantas pessoas, quantos espíritos, diante de toda a sua existência, poderiam ter tomado atitudes muito diferentes e construindo hoje um futuro melhor. Mas não. Optaram pelas situações mais extravagantes, pelas ações mais esdrúxulas e hoje arcam com as consequências e amanhã arcarão com as consequências do que estão fazendo hoje. É um processo de integração do homem consigo mesmo, do espírito consigo mesmo, e ele vai passando pelas experiências necessárias. Se aquele padrão de comportamento não se enquadra mais em um planeta, ele tem que ir para um planeta tal qual as suas condições o exigem. Reflitamos, então, nas ações que tomamos, na condição em que agimos, para que os nossos amanhãs sejam realmente de felicidade, de paz e de harmonia. E é interessante na resposta, porque ele coloca ali, né? Ganhar experiência. Então, tudo na nossa vida nós temos que olhar com esse prisma positivo. Está acontecendo dessa forma, que experiência, que aprendizado que eu vou tirar dessa situação. Se nós começarmos a perceber, até aquilo que parece muito ruim na vida da gente, acaba ganhando uma outra conotação e a gente consegue superar as dificuldades com mais facilidade. Porque a gente põe uma conotação positiva nas situações, a gente consegue transcender e perceber que mensagem que Deus está passando para nós, o que Ele quer que nós mudemos, o que Ele quer que nós aprimoremos na vida. Questão 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas conforme a lei do progresso. Questão 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme?
Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. A posição que cada um de nós estamos aqui na Terra vai fazer com que nós entendamos as leis de uma forma. Mas, a partir do momento que a gente começa a se modificar, a gente começa a entender a lei por um outro ângulo, por uma outra forma. E assim a gente vai passando por experiências e vamos tomando consciência, cada um no seu devido momento. A lei é única, mas a forma de entender a lei e de aplicar a lei é que vai variar de acordo com o local, com a consciência de cada um, com o entendimento de cada um. À medida que vamos aprimorando, vamos aplicando melhor a lei. E a palavra interessante dessa questão, né, da resposta, é falando sobre a questão do progresso. Então, tudo caminha para o nosso progresso, para a nossa evolução. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essa necessidade. Se a gente for olhar para trás, no percurso da história da humanidade, antes nós não tínhamos televisão, não tínhamos computador, não tínhamos telefone celular. À medida que isso vai aparecendo, torna-se uma necessidade, você quer ter. Assim, a interpretação da lei começa a passar por sofisticações também, à medida que você começa a entender que você tem que se proteger daqueles que ainda não têm maturidade para respeitar as regras básicas de convivência. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Então nós temos que prestar atenção em como nós estamos lidando com as situações, se nós estamos tendo uma razão para a necessidade real ou uma necessidade daquilo que a gente simplesmente quer. Se eu tenho um telefone que me atende, por que eu tenho que trocar ele por um mais novo só porque saiu um mais novo? Se o meu ainda faz tudo que é aquilo que me atende às minhas necessidades. Por isso, nós temos que ficar bem atentos, nós precisamos entender e distinguir, agir sempre no sentido de discernir as nossas necessidades factícias daquelas reais. Então, o que é realmente, de fato, que eu preciso? O que é fantasia daquilo que eu acho que eu preciso? Colocando na balança os dois, nós vamos tomar as ações e as atitudes mais consentâneas, mais condizentes com as minhas necessidades evolutivas. Questão 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Aí tem o grau da responsabilidade. Mas, à medida que você vai desenvolvendo a sua consciência, você vai vendo a necessidade de reparar o mal que você fez. Por isso, às vezes, as pessoas passam por situações nessa vida para resgatar situações que eles cometeram há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Então, o karma, chamado karma, ou seja, a lei de causa e efeito, você comete os erros, você vai caminhando no seu processo evolutivo e um dia você tem que pagar as contas. Você tem que sentir na própria carne aquilo que você fez ao outro. E aí você vai passar por um processo de autoeducação, caindo naquelas situações, fazendo aquilo que você fez o outro passar. São processos de aperfeiçoamento, processos de melhoria, que nos levam e que nos conduzem ao aprendizado, ao aprimoramento. E a responsabilidade está diretamente relacionada com o conhecimento que a gente tem do certo e do errado. Então, quanto mais conhecimento você tem do que você deve fazer, de como você deve agir, e você não faz, maior a sua responsabilidade. Aqueles que têm menos conhecimento vão ter menos responsabilidade. Então, está diretamente relacionado com o conhecimento que a gente já adquiriu.
E o momento do ato vai também estar ligado ao discernimento daquela situação. Então, as pessoas, onde aquela pessoa está, o contexto ético e moral daquela comunidade onde ele vive e aquele ato vai ter um peso. Em outra situação, em outras condições éticas e morais, em outra comunidade, vai ter um outro peso. Mas, no passar do tempo, no desenvolver das reações de cada dia e no aprimoramento da sua racionalidade, chega um dia que você tem que passar pelaquela prova de reparar o erro. Assim, no livro, se não me engano, Missionários da Luz, o André Luiz reporta-nos um caso de dois rapazes que durante uma guerra na Idade Média tinham covardemente atirado 2 pessoas da torre. Já tinha ganho a guerra, as pessoas já tinham se rendido e apenas por maldade jogaram os 2 lá da torre. E aquilo ficou. É um crime de guerra, que ninguém foi falar para eles que era um crime de guerra, eles acharam que aquilo era uma coisa normal. Ao terem que pleitearem uma promoção no plano espiritual, deparou-se então com aquela necessidade evolutiva, com aquele patamar que eles tinham que reparar. E o que foi dado para eles como missão? Eles reencarnaram na França e foram ser piloto de prova dos caças supersônicos. E a hora que os primeiros caças supersônicos, muitos caíam na hora de decolar, porque tinha que mexer em algum comando. No caso, foi um compensador do profundor que eles mudaram para que o avião não caísse na hora de decolar. Ele saía com muita velocidade e acabava perdendo a sustentação. Bom, mas aqueles 2 pilotos morreram. Então, eles deram a vida para o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Ao mesmo tempo, quitaram uma dívida do passado. Então, nós estamos aqui passando por situações para nos aprimorarmos. E a cobrança da justiça divina não erra o endereço. Vai com o endereço certinho, com o nome certinho, no local onde cada um tem que passar por aquela provação, por aquela expiação, para o seu próprio aprimoramento, para o seu próprio melhoria íntima. Questão 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Hoje existem poucas tribos, mas ainda existe lá naquela região das Polinésias tribos canibais. Mas na maior parte do mundo já não tem essas tribos mais. Embora possa existir casos isolados. A partir do momento que a pessoa tem um entendimento, ele tem a culpa, ele tem o comprometimento com a lei, e aí ele vai passar pelas situações mais adversas para reparar esses atos praticados. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequências da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. De acordo com a posição que você está, você vai tomar determinadas ações, você vai tomar determinadas atitudes, mas nem portanto, elas vão deixar de ser tão repreensíveis quanto se parece. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num abatedouro, abatendo animais, vai ter lá seu peso numa determinada época da sua vida. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega a seus instintos. Se a gente, que já tem uma compreensão maior das leis divinas, já não nos toleramos mais cometer pequenos erros, algumas pessoas que não tenham tanto compreensão da lei divina se toleram naqueles pequenos erros. Cada um de nós, então, vamos reparar os nossos erros, vamos tomar atitudes e ações compatíveis com o nosso processo evolutivo, com a nossa posição evolutiva. Faz necessário começarmos, então, a discernir as formas com que agimos, as formas com que nos interagimos uns com os outros. Questão 638.
Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. À medida que nós vamos compreendendo melhor o mal, mais a gente vai deixando de fazer o mal. Na Terra ainda existem guerras, ainda existem assaltos, ainda existe reações a assalto, existe violência entre polícia e cidadão e a polícia, ou seja, tudo vai se encadeando para um processo de buscar por se melhorar, buscar por se tornar pessoas melhores. E dentro de todo esse processo vai caminhando as pessoas para um entendimento maior. Até que chegará um dia que nada dessas forças serão necessárias. Mas no momento em que vivemos, elas são necessárias e podemos dizer até mesmo útil. Agora, a forma como que se age dentro daquelas corporações, dentro daquelas organizações, é que vai fazer a diferença entre as pessoas que estão procurando evoluir para se aprimorar e as pessoas que estão tomando atitudes para prejudicar o grupo, para prejudicar a todos. Questão 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Eu vi uma matéria, um senhor, já idoso, muito alto, ia caminhando assim, com uma certa dificuldade na rua, e via um grupo de policiais que não queriam que as pessoas estivessem na rua. E ele dá um empurrão nele. Ele cai no chão, bate a cabeça, e aí o policial que deu aquele empurrão instintivo da sua arrogância, sai da minha frente, e ele viu o outro caindo, ele sai fazendo o sinal da cruz, aquele sinal assim, se benzendo, e um outro vai para tentar socorrer aquele, e aí um outro vai chamar a ambulância, e eles começam a tomar aquela série de ações, e eles desconcentram totalmente do que tinham que fazer. E eles deram uma tremenda da sorte, que aquilo estava sendo filmado, foi filmado quem empurrou o senhor, covardemente, e os outros que foram prestar ajuda. Sorte porque agora não tem como ele negar perante a justiça dos homens. Ele vai ter que responder aquilo em um determinado momento. E o senhor provavelmente nem sabia do que estava acontecendo, porque ele tinha umas características assim que não era pessoa muito ligada aos fatos que estavam ocorrendo. Então nós temos que ter... Ele estava lá para colocar a ordem que as pessoas não deveriam estar na rua. Mas aquele senhor, ele tinha que ser o quê? Chamado a atenção. Mas por que você está na rua? Você não pode estar. Ele simplesmente deu-lhe um empurrão, como se ele estivesse deparando com alguém, com o preparo físico dele. Foi as autoridades que mandaram ele cometer aquele ato? Não. Então, ele agiu com excesso de exação, por livre e espontânea vontade, por pura arrogância, por prepotência, e isso tem consequências já nesta vida, assim como em outras. Então tem pequenas atitudes do dia a dia que a gente tem que estar sempre avaliando para a gente se perceber e conseguir perceber também as alterações que a gente está tendo no dia a dia. Porque às vezes você comete uma pequena alteração que pode redundar em uma coisa bem complicada, pode estabelecer situações que poderiam ser positivas. Então a gente tem que estar sempre atento para os nossos atos. Questão 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este?
É como se houvera praticado. Aproveitar o mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que o achando feito, dele tira partido. É o que o aprova. É que o teria praticado se pudera ou se ousara. É tipo comprar coisa roubada. A pessoa não tem coragem de ir lá roubar, mas compra uma coisa que foi roubada. E ele alimenta o crime, porque ele compra o roubado e acaba alimentando o crime. Ou aquelas pessoas que sabem que aquele produto é roubado, pega para vender. Também está fazendo o mesmo processo. Um exemplo. E assim vai existir várias outras situações. E nesse caso aqui, outras situações que nós temos que ter cuidado é o comportamento de grupo. No meio de um grupo, quem são aquelas pessoas, de que forma são aquelas pessoas agindo e de que forma eles estarão tomando as devidas ações para se protegerem do anonimato. Estamos no meio da multidão, nós podemos quebrar tudo. Cuidado. Nós temos que ter esse cuidado no meio da multidão, porque nós seremos responsabilizados pela nossa própria consciência. Questão 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal, que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Aqui nós temos que abrir o leque das nossas interpretações, dos nossos entendimentos. Jesus disse que aquele que olha para alguém com mau pensamento para aquela pessoa, na época ele citou se olhar para uma mulher com mau pensamento para com ela, porque as mulheres não poderiam olhar para o lado, mas elas poderiam pensar, alimentar maus pensamentos também, mesmo sem estar encarando, sem estar olhando. Bom, tudo bem. Ele colocou na linguagem apropriada naquela época e nós temos que adaptar à nossa época atual. Então, se você olha para alguém com maus pensamentos para aquela pessoa, já em seu coração você cometeu adultério. Da mesma forma, não é simplesmente a gente olhar e querer uma conjunção carnal. Muitas das vezes as pessoas olham para o outro que está com o carro, que está com a moto, que tem algum bem, já começa a pensar em tirar daquela pessoa. E não tem coragem de ir lá fazer, mas ele plasma a ideia de alguém fazendo. Ele começou a plasmar a ideia. E aí nós vamos ver no livro Céu e Inferno, um espírito descrevendo a sua retirada do paraíso, porque ele ousou pensar contra Deus. Portanto, existem mundos que você não pode nem sequer pensar no mal. Na Terra ainda tolera-se que pensemos no mal. Mas, em outros mundos, nem mesmo pensar no mal é tolerável. E aqui é bom que a gente já comece a educar nossos pensamentos para não pensarmos no mal. Questão 642. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Praticar o bem, fazer o bem, trabalhar pelo bem, é de fundamental importância para que nós tenhamos condições de tomar as devidas ações, as devidas atitudes de edificação dessas forças em nós. Procuremos, então, construir essa força psíquica em nosso coração, construir essa força psíquica em nossa alma, para nos fazermos melhores, para nos edificarmos no caminho do bem, nas forças do bem, nas luzes do bem. É uma questão de, fora o íntimo, buscar as realizações do bem. Questão 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que nos ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. E aqui no Brasil a gente tem essa oportunidade a todo momento, porque tem sempre alguém precisando de alguma coisa.
Nem que seja de uma palavra amiga, nem que seja de uma oração, todos estão ali precisando, todos estão passando por aquela necessidade de aprimoramento, aquela necessidade de aperfeiçoamento. Todos nós devemos, então, procurar nos aprimorar, nos melhorarmos e nos construirmos nas forças do bem. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, essa ideia de ser útil é que tem que ser desenvolvida em todos nós. Nós temos que saber que nós temos que fazer o bem, nós temos que procurar trabalhar pelo bem, nós temos que procurar construir o bem. E as nossas forças, os nossos ideais superiores têm que estar sempre voltados e pautados para essa construção e essa edificação íntima. Portanto, se faz necessário procurarmos construir a nossa força de trabalho, procurarmos construir os nossos ideais de realizações superiores para a edificação das forças do bem em nossas almas. Questão 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda aí há uma prova que o Espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. E aqui nós temos que prestar atenção no outro detalhe. Nós que estamos de fora e encarnados, vemos aqueles atos como se fosse uma grande barbárie. Mas para aqueles espíritos que estão em condição superior, eles falam assim, mas ele só fez isso? Ele só tomou essa atitude, só tomou essa ação? Então, nós deveremos procurar raciocinar sobre os fatos ocorridos, enxergar aqueles fatos por outro prisma e procurarmos, então, entender cada fato segundo as nossas possibilidades e não fazermos julgamentos apressados e nem julgamentos precipitados que se nós não temos o pleno conhecimento de todos os fatos. No meio em que aquela pessoa está, talvez ele só tenha feito aquilo. E no meio onde nós estamos, nós deixamos de fazer muita coisa importante que éramos para nós fazermos, mas nos acomodamos por mais variadas situações e não vemos a nossa responsabilidade em realizarmos o melhor possível por nós e por aqueles que estão diante de nós. E nós temos que aprender a perceber as nossas fragilidades e vai ser aí que é onde nós estaremos mais vigilantes para aquelas situações. Questão 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento sim, irresistível não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. E aí nós temos que prestar atenção em uma série de ações que às vezes são colocadas dentro da sociedade e nós temos que prestar muita atenção nesse tipo de julgamento que a gente faz. Dentro das comunidades carentes, muitas das vezes as pessoas saem tomando atitudes que dentro daquela comunidade é comum. Mas, no meio deles, tem aqueles que transcendem, eles são mais refinados, eles são mais humanizados, eles tomam atitudes mais compatíveis com o seu processo evolutivo. Por isso, é necessário, então, que saibamos discernir o caminho que temos que seguir, o caminho que temos que tomar, para não sermos pegos de surpresa e não criarmos os problemas que muitas das vezes criamos por sermos invigilantes, por não estarmos devidamente preparados para nos proteger de nós mesmos. Mas cada um está onde precisa, passando pela prova necessária e sairá de lá com a consciência mais depurada, porque se você cometeu erros, se você sofreu os erros, você depura sua consciência do mesmo jeito, que é da lei divina, que em cada encarnação você se aperfeiçoe, você se melhore. E muito importante também, nada de julgamentos.
porque nós não conhecemos a fundo a condição que as pessoas se encontram. Não conhecemos as obsessões a que elas estão expostas, não conhecemos seus históricos de vida, o momento em que a pessoa teve aquele impulso e realizou algum ato negativo. Então, nós não temos o direito nenhum de julgar e apenas temos o direito de orar por aquela pessoa, por aquele encarnado ou desencarnado e desejar o melhor para eles. Né? Nem é o desejo de orar, não, é o dever de fazer oração, né? Que a oração é fundamental que a gente passe a fazer por aqueles que estão passando pelas necessidades. Questão 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quanto nada custe. É melhor conta tem em Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão do que o rico, que apenas dá o que lhe sobra, disse o Jesus, a propósito do óbolo da viúva. E interessante que me veio lembrar aqui, teve uma época numa casa espírita que a gente frequentava, tinha lá um sopão distribuído no sábado e tinha os momentos de palestra para aqueles necessitados. E eu sempre citava essa parte, mais importante para quem não tem nada, dividir um único pedaço de pão vai ser uma caridade muito maior do que quem ganha 10 mil reais, dá R$1.000 por mês para a caridade. Então, saber dividir o pão, se você o tem e o outro não tem, é muito mais gratificante perante os olhos de Deus do que aquele que dá daquilo que lhe sobra, que não faz falta. Em uma outra situação, eu estava fazendo a distribuição de leite e pão para as pessoas que estavam na fila do sopão. Então eu levava algum lanche, terminava a reunião, ali eu distribuía. Era coisa simples, não era nada grandiosa, não. Aí eu peguei os copos e falei assim, quem vai distribuir os copos? Aí um olhou e falou assim, por um acaso eu sou teu escravo? O outro virou e falou assim, mas ele está ajudando nós. Aí o terceiro falou assim, não, me dá aqui que eu distribuo. Aí quando ele começou a distribuir, aquele que falou que não era escravo, ele se tocou e veio pegar a sacola de pão para distribuir. Não, eu distribuo aqui, cada um vai ter um. E falei, se não der para todo mundo, nós vamos dividir. E aí eles ficaram esperando distribuir o pão para ver se dava para todos, para depois começarem a comer. Então, o processo de educação, a tomada de consciência e a forma com que você lida com a situação vai levá-los a pensar melhor. Então, cada um de nossos atos, cada uma das nossas atitudes vai fazer a diferença para os nossos amanhãs. E é, portanto, importante que saibamos tomar a atitude mais compatível com aquele momento. Por isso é tão importante nós sabermos agir e, principalmente, na hora que estamos fazendo a caridade, usar frases que os fazem a perceber o tamanho da responsabilidade. Uma outra tarefa que eu fazia numa comunidade, usava um para cada criança, e se sobrasse, quem estava primeiro na fila ganhava o segundo. E tinha aqueles que vinham tentar pegar a segunda vez. Então a gente arrumou uma técnica que era pegar aquele pincel permanente de escrever, aquele piloto de escrever permanente, e marcava aqui o punho, porque aqui fica sempre entranhado, eles não conseguiam limpar. E se aqui alguém fosse lá, lavasse, tentasse esfregar ali para limpar, e aquilo para eles era o fim da picada. E uma senhora veio brava, e aquilo lógico, a gente fazia de uma forma brincando, rindo, para descontraído, lidando com criança. Olha, você vai ganhar um xizinho de presente. Mas para eles entenderem que eles estavam fazendo errado, sempre de uma forma lúdica, para que eles não entendessem aquilo como punição, mas sabendo que era um castigo. E aí, a dona veio muito brava. Eu falei para ela assim, a disciplina é uma grande caridade. Nunca mais ninguém tentou furar fila, nunca mais ninguém tentou pegar o segundo. Então, às vezes, dentro daquela circunstância, a forma com que a gente fala para eles, uma frase que a gente fala para eles, eles sentem-se mais, assim,
eles veem que eles têm um limite. Naquele momento ali tinha um limite para eles. Eles sabiam que tinha aquele castigo, todo mundo ria, todo mundo brincava ali na hora, ficava sempre bem descontraído, mas eles aprenderam que não deveriam fazer a partir do momento que eu disse a frase: a caridade, a disciplina é também uma grande caridade. A partir dali eles passaram a me ajudar e a controlar, e ficava sempre algum adulto falando assim: você já ganhou, porque é difícil a gente memorizar aquelas 50 crianças. E eles que eram conhecedores deles sabiam quem tinha ganho e quem não tinha. Então é importante a gente saber. Não estou querendo aqui vangloriar a minha grande tarefa, que não era grande tarefa, é uma tarefa muito pequenininha. Mas a gente tem que mostrar que existem valores que eles têm que desenvolver para protegê-los de si mesmo. Porque se eles não tomassem as ações de se ajudarem mutuamente, alguém ia ficar sem nada. Então todos tinham que procurar fazer o melhor, todos tinham que procurar fazer por onde se ajudarem. Entenderam isso maravilhosamente bem. Essa lição me faz lembrar a postura da Madre Teresa de Calcutá, quando ela foi recebida e eles tinham preparado um banquete para ela. Aí chegou a pessoa e veio falando para ela: olha, nós preparamos um banquete para a senhora. Ela: meu Deus do céu, embrulha tudo que eu vou levar para os meus pobres. Ou seja, era uma oportunidade que a maioria de nós ia aproveitar para comer coisas diferentes, para conversar com as pessoas. Ela não estava se importando com isso. O pensamento todo dela e o envolvimento todo dela era com o semelhante, preocupado em dividir aquele pão, e às vezes até ficava sem ele para poder dar para os seus pobres, para os seus mais carentes ali que estavam ao lado dela. Então, assim, são gestos, né? E grandiosidades, assim como a gente vê muitos gestos do Chico Xavier maravilhosos, quando o cachorro o seguiu e pediu para... Aí ele falou para o cachorro: não me morde, não fala comigo, quando chegar em casa eu vou te dar toda a comida que eu tiver. E ele foi lá, pegou tudo que ele tinha e deu. Aí a irmã dele o questionou, falou: mas Chico, você podia ter dado só uma coisinha aqui da geladeira para ele, ele é um cachorro, ele não entende. Ele falou: mas eu prometi que eu ia dar tudo que eu tivesse. Então, assim, são pequenas posturas que mostram pra gente a grandiosidade daquele espírito encarnado ali. Divisão da lei natural. Questão 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, pelo contrário, deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Aqui já mostra que a pergunta está certa, a resposta é afirmativa, mas mostra que nós estamos deixando de cumprir as leis de Jesus. Nós estamos deixando de fazer o que ele mostrou para nós, o que ele deixou como ensinamento para nós. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. E aí nós temos que ficar atento como nós estamos interpretando. Porque a pessoa chega e fala assim: mas eu não posso ter a minha opinião? Você pode ter a sua opinião, desde que você não vá contra aquilo que já é estabelecido. Aí a pessoa chega, e em tudo tem isso. Em todas as nossas áreas, em todos os nossos aprendizados, tem sempre aquele que fala: não, mas a gente faz assim, não, mas a gente faz assado, não, mas a gente faz daquele jeito, a gente faz do outro jeito. E ninguém toma a ação convicta, compacta e compatível e coerente com aquilo que se deve fazer. É necessário, então, agirmos no sentido de construirmos o nosso amanhã com bases nas nossas realizações de crescimento espiritual. Aquilo que vai nos fazer progredir espiritualmente. E aí nós temos que unir forças com quem quer unir forças. Questão 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade,
liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta. Como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E aqui, ele vai mostrar aqui a justiça de amor e de caridade. Então, à medida que a gente consegue colocar justiça, amor e caridade em nossas vidas, nós estamos nos adiantando, nós estamos sendo impulsionados para as realizações que a vida traz para nós, para as realizações superiores da vida. Procuremos, pois, trabalhar intimamente para nos fortalecer, para fazer com que as nossas ações, as nossas atitudes no dia a dia sejam sempre compatíveis com a nossa condição evolutiva, com a nossa condição de melhoria íntima, de melhoria espiritual. Façamos, pois, do nosso dia a dia, do nosso amanhã, uma fonte de luz que resplandeça ao longo da nossa existência, que resplandeça como fonte de luz para a nossa caminhada. E a síntese que Jesus fez, no caso das leis de Moisés, né, foi maravilhosa, porque ele pegou todos esses 10 mandamentos e colocou ali: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o segredo de tudo está em nós conseguirmos interiorizar esse amor. Porque só de nós imaginarmos Jesus lá nos planos celestiais, em planetas muito mais evoluídos, só dele vir aqui, ficar entre nós, vivenciar toda a nossa atmosfera pesada, é um amor que a gente não consegue compreender ainda, pela nossa dificuldade de amar. Então, o que Jesus fez por nós não tem preço, e que faz até hoje, cuida de nós com muito carinho. Então, nós temos que aprender a agregar valores e perceber, querendo ou não, é um sacrifício. Que amor é esse? Que se desprende de tudo o que poderia lhe causar bem-estar para poder nos ajudar, para poder estar entre nós. Temos que valorizar esse amor do Cristo. E aí a gente vai conseguir aprender a amar mais também. Parte 3ª das Leis Morais, capítulo 2, da Lei de Adoração. O objetivo da adoração, a adoração exterior, vida contemplativa, a prece, panteísmo, sacrifícios. Muito obrigado pela sua companhia, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no nosso canal. Que a paz e o amor do Cristo esteja sempre envolvendo nossos corações, iluminando nossos caminhos para a redenção de nossas almas. Obrigado a todos, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando, nos fortalecendo e nos impulsionando pelos caminhos do bem. Que possamos nos unir e nos fortalecer a cada dia mais. Paz e luz para todos. Esse e muitos outros livros nós encontramos no site da FEB Editora. Boa leitura para todos e bons estudos.